Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalisson, sou professor de matemática e o tema da aula de hoje é equação de segundo grau, mais especificadamente a identificação dos coeficientes de uma equação de segundo grau e também o reconhecimento de quando uma equação de segundo grau é completa ou incompleta. Bora para a aula? Venha comigo! Então, pessoal, a aula de hoje vai se tratar a respeito aí, né, da equação do segundo grau, né? Vocês estudaram até a equação do segundo grau, mas de forma incompleta, né? Lá no oitavo ano, quando vocês resolveram algumas expressões que tinha lá expoente 2, tá? Na incógnita. Mas aqui, ó, observe que uma equação de segundo grau, ela tem esse formato aqui, ó, que é o que a gente chama de forma reduzida, tá certo? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, toda equação que se apresentar dessa forma aqui, a gente chama ela de equação de segundo grau, né? Por que do segundo grau? Porque o que determina o grau de uma equação é o expoente da incógnita, tá? Nesse caso aqui, a incógnita é o x, né? Que é aquele número desconhecido, né? Como a gente já aprendeu lá no oitavo, no sétimo ano, uma equação ela tem que ter a incógnita e uma igualdade, tá certo? Então, nesse caso aqui, a incógnita é o x. Aqui eu tenho o x aqui ao quadrado e tenho o x à primeira, tá? Como aqui o expoente é 2, a gente fala que a equação é do segundo grau. Observe que ao lado do x ao quadrado tem uma letra aqui, o a. Ao lado do x à primeira, eu tenho uma letra b. E aqui eu tenho um c, que não tem nenhuma incógnita do lado, tá? Essas letrinhas aqui nada mais é do que o coeficiente, os coeficientes dessa equação, tá? Que mais tarde a gente vai ver nos exemplos, tá? Que são números. Então lembre-se, o a sempre é o coeficiente que acompanha a incógnita x ao quadrado, o b é sempre o coeficiente que acompanha x à primeira e o c é o termo independente, tá? Porque não tem nenhuma incógnita aqui do lado, certo? Lembrando que quando está junto aqui, né, duas letrinhas nesse caso, a gente sabe que elas estão se multiplicando entre si, tá certo? A gente vai estudar aqui, primeiro, alguns tipos de equação do segundo grau, tá ok? A gente tem aqui, ó, o primeiro caso, né, o primeiro tipo, uma equação do segundo grau completa, tá? Como assim completa? É aquele caso, pessoal, em que todos os coeficientes são diferentes de zero, né? Eu acabei esquecendo, mas é importante enfatizar que o coeficiente, né, a de uma equação de segundo grau, ou seja, o coeficiente que acompanha x ao quadrado, ele não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Porque se a for zero, isso aqui multiplicado por zero vai dar zero. Então some esse termo aqui. Ou seja, deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser de primeiro grau, tá certo? Por isso que o a tem que ser diferente de zero. Mas continuando aqui, ó. Então, a gente chama de equação completa toda equação em que os coeficientes são diferentes de zero. Então, se o a, o b e o c forem diferentes de zero, então a gente diz que a equação é completa, né? A equação do segundo grau é completa. Observe aqui esse exemplo, ó. X ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. Aí você pode se perguntar, cadê o A, professor? O A, pessoal, a gente tem aqui o 1 implícito. Ó. A gente sabe que quando tem um número escrito ali é porque está o 1 implícito, tá? Está aqui o 1 multiplicando x ao quadrado. Então o A é 1. O B é o número, né? É o coeficiente que acompanha x à primeira, né? Então o B é 5. Está aqui, ó. E o C é o número que está sozinho. É o termo independente. Então o C é menos 6. Ok? Existe também equações do segundo grau incompletas, tá certo? Nesse caso aí a gente vai ter vários subcasos, tá? O primeiro caso que a gente vai analisar é quando o c for igual a zero, né? Que é esse daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Observe que nessa equação aqui, ó, não aparece o coeficiente c. Por quê? Porque ele é igual a zero, tá? Veja que o a é diferente de zero, o b também é diferente de zero e o c é igual a zero. Então, olhando aqui o exemplo, temos que 2x ao quadrado mais 10x igual a zero. Olha aí, o a é igual a 2, né? Lembrando que o a é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, então está aqui o a, ó, é o número 2. O b é o 10. E veja que aqui eu não tenho um número sozinho, não tenho um c. Então c é igual a zero, ok? Outro tipo de equação incompleta
é quando a gente tem essa expressão aqui, ax ao quadrado mais c igual a zero. Observe que agora está faltando aqui o b, logo b tem que ser igual a zero, né? Veja que o a é diferente de zero, o c é diferente de zero agora, e o b é igual a zero. Por quê, pessoal? Porque o b não apareceu aqui, ó, certo? Não tem o termo aqui multiplicando aí a incógnita elevada à primeira, tá? Então aqui nesse caso aqui, vamos ver o seguinte exemplo. Menos x ao quadrado mais 6 igual a zero. Observe que o a é menos 1, né? Está aqui implícito, está negativo na frente, então é menos 1. O b não aparece, né? Não tem nenhum número aqui multiplicando x à primeira. Então b é zero. E o c é o número que está sozinho. Então está aqui o c, ó. O c é o 6, certo? E o último caso, né, de equação incompleta é quando eu tenho b e c igual a zero. Só o a que é diferente de zero. Então a gente, toda vez que tiver uma expressão desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado igual a zero, né, em que o a é diferente de zero, lembre-se, o a sempre vai ser diferente de zero, porque senão não é uma equação segundo grau. E b e c igual a zero, a gente tem que é uma equação incompleta, tá? Então nesse caso aqui vamos ver o seguinte exemplo. 7x ao quadrado igual a zero. Observe que o a é 7, que é o número que acompanha x ao quadrado. B não aparece, né? Que é o número que acompanha x à primeira. E nem o c, que é o termo independente. Então, ambos é igual a zero, né? Então, a gente tem esses três casos aí. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, pois é um tema de muita importância, né? Para futuros aprendizados, futuros conteúdos, não só na matemática, como também em outras áreas do conhecimento. Um forte abraço, fique com Deus.